Eu tô empolgada, podia já ter gravado. Eu vou até deixar aqui aberto. Agora que tá valendo. Agora tá lá. Tá valendo. Hey, ponto alto, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo muito bem. E eu já vou convidá-los para se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho das notificações, curtir esse vídeo se você achar ele legal, compartilhar com os amigos se você achar que ele vai abençoar a vida de alguém e também interagir aqui com a gente nos comentários, porque é importante pra gente saber como esse vídeo, o efeito que ele causou na sua vida, o que você acha, ou sei lá, se você quiser comentar aqui, tá? Só não xinga a gente, porque a gente é legal. Bom, hoje nós vamos falar sobre o seu comportamento. Isso mesmo. Sempre que quietinha pra gente conversar o que você anda fazendo. Bom, nós como cristãos, a gente fica às vezes pensando o que Jesus faria no meu lugar, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. E eu já falei em outros vídeos, inclusive, que a Bíblia é o nosso manual, né? É o nosso guia. E na Bíblia a gente tem diversos exemplos de homens e mulheres de Deus que fizeram muitas coisas, né? Fizeram coisas ótimas, muito boas, e fizeram coisas ruins, terríveis também, apesar de serem homens e mulheres de Deus. Bom, e assim, que eu vou falar agora, que lá na Bíblia está escrito o seguinte, em Romanos 3, a partir do versículo 10, Paulo diz assim: como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. E mais lá na frente ele fala: portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Bom, então, o que isso quer nos dizer, né? Que a lei, ela nos revela quem somos, ela nos revela que somos pecadores, de verdade. Mas na frente também Paulo vai dizer sobre a única solução para nosso pecado, para as nossas vidas. A única solução que foi Cristo Jesus morrendo na cruz como sacrifício vivo por todos nós. E aí está um ponto-chave. Nós, ao longo da nossa caminhada cristã, devemos seguir a Cristo, devemos praticar disciplinas espirituais, e isso a gente já tá cansado de saber, né, gente? Eu já falei aqui, inclusive, tem como deixar aquele negócio de clicar o vídeo anterior pra você ver? Anterior não, ele é antigo já, eu falando sobre as disciplinas espirituais. Se tiver como, tá, editor. Combinado. Então, gente, essas coisas a gente já sabe, né? Que a partir do momento em que a gente aceita Jesus como nosso único, verdadeiro e suficiente Salvador, há uma transformação, precisa haver uma transformação, né? Mas o que muita gente se engana é acreditar que, eu aceitei a Jesus, pronto, mudou, transformou da água para o vinho, milagre aqui, e eu não vou mais fazer nada do que eu fazia antes, porque agora eu só sou de Deus, só faço coisa boa. E não é bem assim que acontece. Não tô dizendo que não possa acontecer. Deus é um Deus de milagres, né, gente? Eu profetizo isso na sua vida. Mas o que é muito mais comum e verdadeiro no cotidiano de um cristão é o seguinte: a partir do momento que a gente reconhece os nossos pecados e aceita Jesus como nosso Salvador, a gente começa um processo longo e demorado dessa caminhada cristã que vai durar a nossa vida toda. Um processo de novas escolhas, de deixar o velho homem para trás, estar ali constantemente, dia após dia, né, fazendo escolhas que nós não faríamos antigamente, né, mudando toda essa imagem do velho homem para um novo homem. E o que nos ajuda nesse processo todo é termos o Espírito Santo conosco, né, que vem nos orientando, que
vem falando conosco e nos auxiliando sempre nas nossas escolhas, para que nós possamos fazer as melhores escolhas. Mas apesar disso, né, temos um exemplo na Bíblia de uma pessoa que caminhava com Cristo, estava ali bem próxima e mesmo assim pecou. E não é só uma pessoa, nós temos vários, mas eu vou focar nesse, que era um discípulo de Jesus. E então, para a nossa vida aqui, o exemplo de Pedro. Pedro era um discípulo de Jesus que eu acredito que ele era apaixonado por Jesus, assim. Jesus era o melhor amigo dele e ele falava: Jesus, eu tô contigo, pro que der e vier, eu boto a mão no fogo, eu mato e morro. Era tipo isso, por Jesus. Lá em Mateus, no capítulo 26, nos versículos 33 até o 35, tem um diálogo de Pedro com Jesus. E Pedro diz assim: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Mas Jesus respondeu: asseguro que ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Bom, gente, aqui a gente tem um exemplo de Pedro. E como eu falei, né, Pedro caminhava com Jesus e ele tinha plena certeza de quem ele era. Ele falava: cara, eu tô contigo, sabe? Pode contar comigo. É você e aquele seu amigo, né? Brother ali, pro que deve é. Mas aí vocês já viram que sempre que tem uma enrascada, que né, sempre tem ali afunilando o funil. Quando aparece uma dificuldade, sempre tem um que foge, né? E aí, o que aconteceu? Pedro, quando ele caminhava com Jesus, ele tinha essa certeza de quem ele era, de que ele era forte, que ele podia fazer as coisas e tal. Mas quando Jesus foi levado, e na primeira oportunidade em que Pedro se encontrou nessa enrascada ali, né, de perguntar: eu também andava com Jesus. O que Pedro faz? Não, eu nem conhecia ele. E ele faz isso umas 3 vezes, né, que nem Jesus já falou pra ele. E ele falou: não, Jesus, eu não vou fazer isso, eu não te negarei. Se for preciso morrer, eu morro por você. E assim, gente, Pedro, se a gente for olhar para a vida dele, a gente vai dizer: Pedro, depois que ele errou, ele foi condenado e não prestou mais, porque perdeu a salvação. Ele caminhava com Jesus, enquanto ele estava com Jesus, ele estava salvo. Depois que ele pecou, já era. Foi só ladeira abaixo. Não foi isso que aconteceu. E isso, aí tá a beleza, né, desses momentos na nossa vida. Muitas vezes nós nos sentimos como Pedro, né? Quando nós estamos caminhando com Jesus, é uma maravilha. A gente se sente forte, a gente pode fazer o bem, a gente ajuda os outros e é a coisa mais linda. E a gente esquece que toda essa maravilhosa graça, ela vem de Deus para nossa vida, né? Ela está através de Jesus refletindo na nossa vida. A gente começa a achar que isso é de nós. A gente acha que a gente é bom, a gente acha que a gente pode fazer o bem. E aí tá o erro, porque no primeiro momento que a gente passa por uma dificuldade, a gente faz como Pedro. A gente cai, a gente peca. E mesmo conhecendo já Jesus, nós estamos sujeitos a passar por isso. Mas Deus usa isso como um aprendizado para as nossas vidas. Porque Pedro reconheceu quem ele era, né? A partir do momento que Pedro cai, né, que Pedro nega a Jesus, imagine só o que Pedro estava sentindo naquele momento. Cara, eu sou uma bosta. Olha o que eu fiz, logo eu que estava ali com Jesus. Jesus sabia, ele ainda falou, ele ainda comentou que eu ia negar ele. E eu falei: não vou não, imagina, logo eu, do jeito que eu sou com você, Jesus, jamais vou fazer isso. Mas o que ele fez? Ele fez tudo que Jesus sabia que ele ia fazer. E Jesus também já sabe o que nós vamos fazer. Jesus, ele nos escolheu apesar de saber quem nós somos. Ele só quer que nós reconheçamos que apesar de quem nós somos, ele é maior do que tudo isso. E ele nos convida a participar
da sua mesa, Ele nos convida a participar do seu propósito. Deus te escolheu para te usar apesar de quem você é. Então assim, eu não sei se hoje você tá como Pedro forte, que caminhava com Jesus e que chega até a acreditar que aquela força toda vinha dele. Ou se você é o Pedro que caiu e que errou e que tá frustrado, que pensou, poxa vida, como é que eu fui capaz de fazer isso? Né? Que tá ali remoendo, né, aquela dor de ter feito o que não queria fazer, o que tá ali no velho homem, o que já tinha ficado para trás, e você voltou ao pecado, voltou ao erro, mesmo depois do sacrifício de Jesus. Como é que você foi capaz de fazer isso? Né? Tá ali com todos esses pensamentos. Jesus te convida, independente de qual Pedro você é nesse momento. O que Ele quer de você é que você reconheça que a graça, o poder, a misericórdia, o amor, tudo isso está nele, tudo isso vem dele e ele tá ali te oferecendo para usar a sua vida, para demonstrar isso, sabe? Então se você é o Pedro que tá forte, que você possa entender isso, essa força não vem de você, né? E se você é o Pedro que caiu, você precisa se aproximar de Deus, porque o que o pecado quer fazer com a sua vida é te afastar. O pecado tá ali te empurrando para mais longe, né? Te enchendo de culpa, de tristeza e de decepção, de frustração. Mas a única forma de você se livrar de tudo isso é se aproximando mais de Jesus. Jesus, ele tem a lógica reversa. Quando a gente coloca uma fruta podre perto de outras saudáveis, todas elas apodrecem. Mas o que Jesus faz é diferente. Se você vem com o seu pecado para ele, não é ele que vai ser contaminado, mas é você que vai ser transformado através do poder dele. Vocês se lembram, né, da mulher do fluxo de sangue, que encostou em Jesus e dele saiu poder para a vida dela. O que Jesus quer é que você se aproxime, é que você esteja junto com ele, para que ele possa derramar o poder dele sobre a sua vida e continuar usando a sua vida, porque a sua vida tem um propósito no reino de Deus. Então, gente, é isso, que Jesus abençoe vocês e fica firme nessa caminhada. Eu sei que Deus quer que nós nos comportemos da melhor forma possível, mas o que Ele quer, primordialmente, é que escolhamos caminhar com Ele diariamente. Um beijo e até a próxima.